Amém. Glória a Deus, irmãos. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite e engrandecer o teu nome, ó Deus. E queremos pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha tirar todo o impedimento e toda a rejeição à tua santa palavra. Que os nossos corações se alegrem em ti nessa noite e que o Senhor fale conosco. Seja exaltado, seja glorificado e seja bendito, meu Deus, o teu nome. Em nome de Jesus. Vamos louvar. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraça, me sonda, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Aleluia. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixa sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és a minha salvação. Gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Sozinho em minhas lutas, eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, Deus. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és a minha salvação. Aleluia. Tu és a minha salvação. Aleluia, glória a Deus.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias, tu és grande, Deus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Tu és soberano, Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu se importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre
sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu se importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja teu nome, Deus. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Declare. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas de surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Glória a Deus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo
sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. A igreja foi na cruz. Agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus por mais um domingo. Glória a Deus por sua graça, por sua bondade, pelo seu amor. Irmãos, João 10, Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. A palavra do Senhor, irmãos, diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos orar. Pai, mais uma vez em oração, ó Deus, nós queremos te exaltar, glorificar a ti, bendizer o teu nome, te agradecer, meu Deus, por essa noite, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a tua palavra. Então, ó Deus, para a nossa alegria e para a tua glória, nos alimente com a tua palavra, alimenta a tua igreja, nos ensina a caminhar de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos no mês da reforma, como os irmãos sabem, e eu tenho aproveitado essa data para a gente recordar as doutrinas da graça. Eu fiquei muito feliz que no domingo passado, antes de começar o sermão, eu falei que talvez a gente fosse se estender. E fiquei feliz porque eu ouvi alguns comentários de pessoas que fizeram uma expectativa de que o culto fosse mais longo. E aí eu fiquei feliz que a igreja está interessada na palavra de Deus e hoje a gente vai pregar umas 2 horas. Aproveita aí. Aproveita aí o calor de 40 graus. É brincadeira, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar essa mensagem fazendo algumas perguntas.
né, para a nossa meditação, para a nossa reflexão. E a primeira pergunta é o seguinte: Jesus é o Salvador? Ou ele é alguém que apenas possibilita a salvação? Outra pergunta: o sangue de Jesus garante a salvação dos seus eleitos? Ou o sacrifício de Cristo é insuficiente e apenas dá a possibilidade de talvez salvar o pecador? Por quem Jesus morreu naquela cruz? Ele morreu por todo mundo? Por cada indivíduo deste mundo? Ou ele morreu apenas por aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo? Afinal de contas, nós podemos ter a garantia e confiar que Jesus, que ele é de fato Salvador? O sacrifício de Cristo pagou completamente a nossa culpa diante de Deus? Ou apenas uma parte da nossa redenção e agora nós temos que fazer a nossa parte? Eu gostaria muito que até o final desse sermão você tivesse essas respostas no seu coração, na sua mente, que a sua fé seja fortalecida, que cada um de nós glorifique a Deus por sua graça. Irmãos, a doutrina da expiação limitada, como o próprio nome já diz, ensina que Cristo não morreu por todos os homens. É o que a Bíblia nos ensina. Ensina que Cristo não morreu por todo mundo, mas Cristo morreu por um grupo específico de pessoas. A saber, por aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, como diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Sendo assim, é correto afirmar que a quantidade daqueles que serão salvos é limitada. Limitada. Isso não é uma questão de debate teológico, mas essa é uma verdade bíblica. Quando falamos sobre isso, nós somos acusados pelos semi-pelagianos de estar limitando o poder de Deus. Ah, vocês dizem que a expiação é limitada, que Cristo não morreu por todos. Vocês estão limitando o poder de Deus. É isso que eles dizem. Mas, na verdade, meus irmãos, o próprio Deus limitou a extensão da sua graça dentro do seu decreto soberano. Tudo o que Deus faz, meus irmãos, tem um limite. Não que não haja poder em Deus, mas é que Deus tem planos, decretos, e os limites estão dentro da sua vontade soberana. Por exemplo, irmãos, Deus poderia ter criado 10 bilhões de planetas iguais ou maiores que a Terra, todos eles habitados por vida inteligente para a sua glória. Deus poderia. Poderia ter feito 10 bilhões, 30 bilhões de planetas, todos eles cheios de seres humanos. Mas aprouve a Deus colocar este nosso planeta na Via Láctea, o qual, até agora, eu pelo menos creio que é o único planeta habitado por seres vivos, inclusive por seres humanos. Só a vida na Terra.
Isso significa dizer que Deus limitou o seu plano. Não que ele não tenha poder. Então Deus criou a terra, Deus criou o sol, criou a lua, as estrelas, e Deus criou o homem. E Deus disse assim, irmãos: eis que tudo é muito bom. Significa dizer que Deus estava satisfeito. Que tudo foi criado dentro do limite do seu propósito eterno. Deus ficou satisfeito. Deus é um ser satisfeito. Então, não foi por falta de poder, ou por alguém ter limitado o poder de Deus, mas Ele mesmo impôs os limites na criação. Irmãos, Deus também nunca usa o seu imenso poder por egoísmo ou por vaidade. Nunca, jamais. E também nunca ninguém pode dizer a Deus o que ele deve fazer, porque ele é Deus. Deus não deve satisfação a ninguém. Deus é o Senhor. Irmãos, houve um tempo em que toda a humanidade estava perdida no pecado, longe de Deus. E Deus disse assim: eu vou matar todo mundo. E Deus escolheu apenas Noé e sua família e aqueles animais que foram escolhidos para colocar na arca. Houve ali um limite de salvação. E Deus estava satisfeito com isso. Noutro tempo, de novo a humanidade estava longe de Deus. Aí Deus olhou para a terra, olhou para Abraão, que estava adorando o sol e a lua, e aprove a Deus se revelar a Abraão. E por meio da promessa que Deus fez a Abraão, Deus escolheu uma nação entre todas as nações da terra. E deixou que as outras se perdessem. Ou melhor, Deus ainda usou a nação de Israel para destruir outras nações. E tudo isso estava dentro do plano eterno de Deus. Deus estava satisfeito apenas com Israel. E Deus limitou isso dentro da sua vontade soberana. Não foi o homem que limitou quantas nações naquela época faria aliança com Deus. Mas foi Deus que limitou. Deus escolheu Israel. Deus escolheu Abraão. Então, ele poderia fazer um pacto com todas as nações. Mas no seu plano soberano, por enquanto, somente fez aliança com Israel. Esse foi o limite do seu decreto. Foi limitado pela sua vontade. Então Deus, Ele é um Deus que se satisfaz naquilo que Ele tem, naquilo que Ele é. No entanto, o homem não é satisfeito. O homem nunca está satisfeito. Adão e Eva tinham tudo. Nada lhes faltava e Deus estava todo dia com eles. Mas Adão e Eva consideraram que para estarem satisfeitos, precisavam comer justamente aquele fruto que Deus havia proibido. E de lá para cá o homem vive e o homem morre a fim de satisfazer as suas vontades. No entanto, ele nunca alcança. Nunca chega a um ponto em que o homem diz: eu estou satisfeito. Os homens nunca estão satisfeitos com o trabalho que tem, com o dinheiro que ganha, com a igreja onde congrega, sempre tem motivos para reclamar. Os homens
não estão satisfeitos com suas esposas, com a família que Deus lhe deu. E quanto mais o homem tem, mais insatisfeito ele fica. Mais insatisfeito ele é. A esposa que ele tem não é suficiente, o carro que ele tem não é suficiente, o dinheiro que ele tem não é suficiente. Os homens se casam e descasam, muitas vezes porque eles não estão satisfeitos. O dinheiro não é suficiente, o casamento não é suficiente. Nunca há satisfação no coração dos homens. Então nós reclamamos do calor, do frio. Nós não sabemos lidar com as dificuldades da vida, com as enfermidades. O homem está sempre ansioso, com medo e preocupado. Os homens não consideram que a palavra de Deus é suficiente. Os homens querem uma casa melhor, um carro melhor, mais dinheiro, mais status, mais bem-estar, mas nunca estão satisfeitos. E a fim de terem essas coisas, eles estão dispostos a desonrar a Deus na corrupção, na mentira. Tudo isso porque o homem está sempre insatisfeito. Mas Deus está sempre satisfeito com os seus decretos. E Deus, em sua satisfação, em sua sabedoria eterna, Ele escolheu, irmãos, um número específico de pessoas que seriam alvo da sua graça salvadora. E todos aqueles a quem Deus escolheu salvar serão eternamente salvos. E todos aqueles a quem Deus não escolheu salvar serão eternamente condenados. E Deus está completamente satisfeito com isso. Irmãos, na salvação o nome de Deus será glorificado. A sua graça será exaltada. Os redimidos glorificarão a Deus por sua graça. E na condenação Deus também será glorificado, pois a sua justiça será exaltada. Todos verão como Deus é um Deus justo. A Bíblia deixa claro que a salvação não alcança todos os homens. Que a expiação não é eficaz na vida de todos os homens. Apocalipse 20, verso 15, diz o seguinte: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Oh, irmãos, e quem é que escreve esses nomes no livro da vida? Será o próprio homem? O que é que o homem tem que fazer para ter o seu nome escrito no livro da vida? Ele precisa fazer parte da denominação A, da denominação B, ou ele precisa fazer uma campanha? De qual denominação o homem tem que fazer parte para ter o seu nome escrito no livro da vida? E eu respondo, essa tarefa não compete aos homens. João 1,13 diz o seguinte: estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então é o próprio Deus quem gera filho para si mesmo. Os homens não têm o poder de, por uma decisão que partiu do seu próprio coração, sem nenhuma intervenção divina, escrever os seus nomes no livro da vida. Então, no juízo final,
Todos os que não pertencem a Cristo serão condenados para sempre, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Mateus 25, 31 e 34, o próprio Jesus diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. No verso 41, Jesus diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, irmãos, a verdade é que a salvação não alcança todos os homens. E se a salvação não alcança todos os homens, a salvação é limitada. A expiação é limitada, a propiciação é limitada, a redenção é limitada, a reconciliação é limitada. A grande questão é: quem determinou o limite? Ainda aqueles que dizem a salvação é ilimitada, os textos mostram que muitos serão condenados. Então é limitada. A questão é quem limitou. A vontade soberana de Deus ou o livre arbítrio egoísta do homem caído e insatisfeito? Foi Deus, em sua soberania, quem decretou antes da fundação do mundo quem seria salvo pelo beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, como diz Efésios 1, do 3 ao 6. E foi por esses que Cristo morreu na cruz? Ou Cristo morreu por todos os homens, mas dependendo do livre-arbítrio do homem, querer ou não ser salvo? Qual doutrina mais glorifica a Deus? Qual doutrina de fato emerge das Escrituras? Irmãos, a maioria dos homens, inclusive os incrédulos, gostam de ouvir que Cristo morreu por todos. Isso é mais gostoso de se ouvir. É mais terapêutico. Isso é bom para a autoestima das pessoas. Que Deus ama todos os homens, sem distinção. Mas será que é isso que as Escrituras dizem? Vejamos Salmo 5, a partir do verso 4, diz: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei na tua casa. Com temor me inclinarei no teu santo templo. Meus irmãos, o salmista aqui em questão é Davi. Ele diz que os arrogantes não permanecerão na presença de Deus, que os assassinos, homicidas não permanecerão. Irmãos, Davi era um homem de sangue. Davi era assassino. E o que seria
uma pessoa não arrogante. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Não arrogantes, considerados justos por Deus, humildes de espíritos, são aqueles que se dobram diante da palavra do Senhor. E Davi está dizendo aqui, não pelo meu mérito, não pela minha bondade, eu, porém, pelo teu amor, pelo teu grande amor, entrarei na tua casa. Mas os homens gostam de sentir que estão no controle, que é tudo uma questão de escolher ou não escolher. Mas a Bíblia diz, Romanos 9,16, portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Eis a importância de nós conhecermos as doutrinas que fluem da cruz de Cristo. Eis a importância, irmãos, de conhecermos as doutrinas da graça. Todos aqueles que dizem que Deus ama a todos, que Jesus morreu por todos, não é na Bíblia que eles se apoiam. Mas eles se apoiam naquilo que eles sentem, naquilo que é melhor para a sua autoestima, naquilo que não traz confronto. Então eles precisam negar as Escrituras. O cara pode estar mergulhado no pecado, mas ele gosta de dizer que Jesus morreu por ele. E isto é uma incoerência. O homem pode estar no adultério, na prostituição, na idolatria, mas ele fica ofendido se alguém disser que Jesus não morreu por todos. E a verdade é que o Evangelho ofende todo mundo. Ao menos quando o Evangelho chega ainda nos eleitos, no primeiro impacto é uma ofensa. E Deus não está nem aí se o pecador fica ofendido. Na verdade, melhor é que o pecador se ofenda. Reconheça o seu pecado, a sua miséria, a sua incapacidade e se prostre diante da cruz de Cristo, para que seja perdoado os seus pecados. Então, irmãos, não importa, eu sempre repito isso aqui, não importa as credenciais de um pastor. Se ele é pastor, se ele é um reverendo, se ele toma conta de uma igreja com milhares de pessoas, se ele já escreveu vários livros, se é professor de seminário, não importa. Se ele ensina que Jesus morreu por todos, ele está negando as Escrituras. Negando. Ele não compreende a graça, não compreende a redenção, ele nega a propiciação, a expiação, ele nega a reconciliação por meio do sangue de Cristo. Nega. Na verdade, infelizmente, a maioria dos crentes não conhece o significado dessas palavras. Redenção, propiciação, reconciliação, expiação. E se você que está aqui nessa noite também não compreende, esta é uma boa oportunidade para conhecer. Peça que Deus lhe dê a graça de entender o significado das doutrinas que fluem da cruz de Cristo. Então, em Romanos 3, 23 ao 25 diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Destituídos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação,
mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Irmãos, aqui está o coração do Evangelho. Aqui estão os 3 versículos mais importantes do livro mais importante da Bíblia. Eu não estou menosprezando o restante da Bíblia. Eu não estou dizendo que há algo inspirado por Deus que não seja importante. Não é essa a importância que eu estou dando a esses versículos. Tudo o que Deus disse é importante. Mas a importância desses 3 versículos é que eles resumem todo o Evangelho. Se eu compreendo Romanos 3, de 23 ao 25, então eu compreendo a graça. Então não tem outra forma a não ser eu me render à doutrina da expiação limitada. Eu destaquei aqui, quando eu citei esses versículos, eu coloquei em evidência algumas palavras. São elas: destituídos, graça, redenção e propiciação. Destituídos. Paulo diz, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, separados, expulsos da presença de Deus por causa do pecado. Graça. A única forma do homem se unir a Deus novamente é pela graça de Deus, pela ação de Deus, pela iniciativa de Deus, de modo que o homem não tem nada para oferecer a Deus. Ele é salvo pela graça. Se é graça, não é mérito. Se é graça, eu não mereço. Se é graça, é porque eu estou desqualificado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E é aí que entra a próxima palavra, redenção. Redenção é um pagamento de resgate para satisfazer a justiça e libertar os pecadores da escravidão e das consequências do pecado. Mas os homens gostam de pensar que Deus é um Deus bonzinho e tolo, que Ele apenas perdoa por perdoar porque Ele é bonzinho, porque Ele é misericordioso demais. Os homens colocam o amor de Deus acima da sua justiça. Irmãos, grave essa frase que eu vou falar agora. Deus nunca deixa o pecado sem punição. Nunca. Nunca o pecado fica sem punição, porque Deus é justo. Se tem algo que nós devemos aprender, é que Deus sempre pune o pecado. E ao decorrer, você vai compreender. Todos os salvos tiveram seus pecados punidos em Cristo. Mas os réprobos, aqueles que serão condenados, eles enfrentarão a ira de Deus. Eles receberão a reta justiça de Deus, o castigo eterno. Todos os pecados serão punidos. Hoje a maioria dos evangélicos não suportam ouvir falar sobre a ira de Deus. Quando nós falamos da justiça de Deus, da ira de Deus, da condenação do inferno, parece que os crentes estão ouvindo uma coisa nova. A maioria dos evangélicos. Eles costumam nos acusar de fariseus. Mas é porque eles querem um Deus
que não confronte. Eles querem um Deus de bênçãos, de amor, mas não de justiça. Mas Jesus disse: quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que rejeita o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. João 3:36. A ira de Deus. Irmãos, a justiça de Deus não faz vistas grossas para o pecado. Só existe salvação para o pecador por causa da redenção que há em Cristo Jesus. Porque todos aqueles que são salvos foram punidos, os seus pecados foram punidos em Cristo. Cristo recebeu a ira de Deus na cruz. Para que nós possamos compreender melhor a expiação, a redenção, a propiciação, permita-me fazer uma ilustração. Na lei dos homens, quando alguém comete um crime, ele se torna culpado diante da justiça. Fato. A lei exige uma resposta punitiva imediata pelo crime. O criminoso deve ser julgado, condenado e receber a pena pelo seu crime, para que a justiça seja satisfeita. Em alguns casos, para que o criminoso não seja preso em flagrante, a lei permite uma liberdade provisória por meio do pagamento de uma fiança. A fiança não é o pagamento da pena, é algo provisório e o criminoso ainda será julgado e, se provar da sua culpa, será condenado. Mas vamos supor, acompanhe comigo, vamos supor que o criminoso pague a fiança cumprindo corretamente os rigores da lei. E depois do criminoso pagar a sua fiança, o juiz se negue a soltá-lo. Como a sociedade reagiria com esse juiz? Ele seria visto como um juiz injusto, parcial e autoritário. Alguém que não respeita a própria lei que deveria aplicar para ser justo. Ou então, imagine que uma vez que o criminoso foi julgado, a sua culpa foi provada e ele foi condenado e foi proferido a sua sentença. Imagine que depois disso, o juiz, movido por compaixão ou pelo desejo de ser visto como bonzinho diante da sociedade, simplesmente resolvesse perdoar o criminoso. Como esse juiz seria visto pela sociedade? Ele seria visto como um péssimo juiz. Nenhum juiz pode simplesmente perdoar por vontade própria. O juiz julga conforme a lei, não conforme o seu sentimento. Se o réu foi considerado culpado, após o devido processo legal, o juiz deve aplicar a pena prevista na lei. Ele não pode dizer: eu sei que ele é culpado, mas eu o perdoo, eu resolvi perdoá-lo. Porque eu sou misericordioso, porque eu sou compassivo, porque eu sou um juiz amoroso. Isso seria, irmãos, uma violação grave da lei e da ética judicial. Uma grave violação. Um ato de corrupção moral e funcional. O juiz estaria usurpando o papel do legislador, criando exceção onde a lei não permite. O juiz estaria praticando abuso de autoridade, tornando a justiça injusta e parcial. Esse juiz seria uma abominação.
Um juiz justo julga conforme a lei. Aqui está o ponto teológico em questão. Deus é o justo juiz. Infinitamente mais justo do que todos os juízes da terra juntos. Deus também não perdoa apenas por perdoar. Deus julga em conformidade com a sua lei. Se Deus simplesmente dissesse, eu sei que ele pecou, mas eu perdoo porque sou amor, sem satisfazer a sua justiça, Deus então deixaria de ser justo. Deus negaria um dos seus atributos, que é a justiça. Deus é justo. E se ele é justo, ele tem que condenar. Porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. A lei de Deus diz: o salário do pecado é a morte. Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. É o que a lei diz. A lei foi dada para que todos os homens sejam culpados diante de Deus. Então, Deus é justo e Ele sempre satisfará a sua justiça condenando o pecado. Deus sempre condenará o pecado. Mas Deus também possui um atributo que nos favorece: a graça. E a sua graça nos favorece com a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, quando Jesus morre naquela cruz, Ele não pagou uma fiança. Ele não nos deu uma liberdade provisória que pode ser perdida e nós ainda sermos condenados. Mas Ele morreu substituindo os seus eleitos. A morte de Cristo não é uma tentativa de salvar, é o cumprimento da salvação. Uma vez que Ele morre, nos substituindo, não há mais condenação para aqueles por quem Ele morreu, porque a justiça de Deus foi satisfeita na sua morte. Então as pessoas falam que Cristo morreu por todos. Mas como assim, se a Bíblia diz que todos não vão ser salvos? Como pode Deus substituir todos? Como pode a ira de Deus ser derramada sobre Ele, que está ocupando o lugar dos pecadores, e todos não serão salvos? Deus, por acaso, é injusto? Então a morte de Cristo garante completamente a salvação e não apenas possibilita a salvação. Mas os homens gostam de ouvir que Jesus morreu por todos. Mas se Ele tivesse morrido por todos, todos seriam salvos. Todos seriam salvos. Não haveria condenação para ninguém. E tem gente que defende essa heresia, que se chama universalismo. Isso já foi combatido. Deus vai salvar todo mundo, é o que o universalismo diz. Isso é heresia e nega a doutrina do inferno pregada por Cristo. Os homens não gostam de ouvir falar sobre o inferno. Mas em Mateus 7, 13 e 14 diz: Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mas muitos pastores têm conduzido o seu rebanho pela porta larga, pelo caminho espaçoso, e muitos estão caminhando para a perdição.
Muitos pastores têm lutado para diminuir a glória de Cristo, dizendo que a redenção de Cristo é como uma fiança que possibilita apenas uma liberdade provisória, que não garante a salvação. A salvação vai depender do homem, não da morte de Cristo. Eles dizem que Cristo morreu por todos, mas que ainda assim muitos serão condenados. Isso é uma incoerência. E Deus não é injusto. Se Cristo morreu por todos, Deus, por ser justo, não poderia mais punir ninguém. Outra palavra que foi destacada aqui foi propiciação. Romanos 3, 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Biblicamente, propiciação é o ato pelo qual Deus se torna favorável ou propício ao pecador. Por causa do sacrifício de Cristo, por causa da sua obra na cruz, por causa do seu sangue derramado, substituindo os eleitos, então, Deus se torna propício. Cristo fez a propiciação pelos nossos pecados. Romanos 8, 1 e 2, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não há condenação para os que estão em Cristo. Irmãos, Jesus é o Salvador. Ele não ensina os homens a se salvarem a si mesmo. Jesus não nos dá exemplos de como nos salvar, ele salva. Mas os homens, querendo a glória de Cristo, dizem: Jesus morreu por todos e agora é só eu fazer a minha parte. Que parte? Essa pessoa não entendeu a gravidade do pecado. Ela não sabe o que significa quando a Bíblia diz: vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Porque pela graça que vocês são salvos, por meio da fé, isso não vem de vocês. Isso é o dom da graça, é um dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. É por isso que as doutrinas da graça, elas estão todas entrelaçadas. Se nós negarmos a depravação total, você nega a gravidade do pecado. Se você negar a eleição incondicional, você atribui o mérito ao homem e tira a glória de Deus. Se você negar a expiação limitada, você nega a eficácia do sacrifício de Cristo, substituindo os pecadores naquela cruz. Se negarmos a graça irresistível, anulamos a obra do Espírito Santo. Se negarmos a perseverança dos santos, então negamos que Cristo é o Salvador e colocamos a salvação na mão dos homens. Tire qualquer uma dessas doutrinas e você não tem mais o Evangelho. No final, você vai ter que dizer que Cristo não é Salvador. Que você foi salvo por alguma coisa que você fez. Os homens dizem: mas eu acredito que Jesus morreu por todo mundo. Então eles vão dizer: a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Foi o mundo que Deus amou de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Mas o mundo não é todo mundo. Irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes quando a Bíblia fala a palavra mundo, não está se referindo a todas as pessoas, a cada indivíduo. O mundo em João 3,16 significa judeus e gentios.
pessoas de todas as nações, porque para o judeu a salvação era só para eles. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus amou gentios e judeus, pessoas de todas as nacionalidades. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas se esse mundo aqui fosse todo mundo, cada pessoa, ninguém seria condenado. De novo, nós cairíamos na heresia do universalismo. Se mundo aqui significa todo mundo, então Cristo, como o Cordeiro de Deus, tirou o pecado de todas as pessoas. Não há mais condenação para ninguém. Mas a Bíblia é clara em dizer que Deus vai condenar. João disse, 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. Mas o mundo não é todo mundo. Ou do contrário, todo mundo, inclusive os crentes, estariam no maligno e não em Cristo. É uma questão de interpretação, é uma questão de contexto. João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas o mundo não é todo mundo. Será que nós podemos dizer que o Espírito Santo convenceu todo mundo do pecado, da justiça e do juízo? Podemos dizer que todo mundo é convertido? É claro que não. Meus irmãos, Cristo, Jesus morreu pelas suas ovelhas. João 10, 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa é a razão porque muitos são salvos, ouvem a voz do pastor e o seguem. E outros rejeitam a voz do pastor e não seguem. Jesus diz por quê? Em João 10, 26, 27. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, tendo compreendido que Deus jamais perdoa o pecado sem satisfazer a sua justiça, e que Cristo é o único sacrifício perfeito que garantiu a salvação de seu povo, precisamos agora olhar para a reação do homem diante dessa graça soberana. Já venho falando durante todo esse sermão, mas os homens reagem mal a essa notícia. O coração humano é naturalmente endurecido, é contra Deus, não se sujeita à lei de Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes parece loucura. A mente do homem é inimizade contra Deus. Meus irmãos, o pecado não apenas nos afastou de Deus. O pecado distorceu completamente o nosso senso de justiça. O homem caiu e passou a olhar o mundo e até mesmo Deus por meio de um espelho fragmentado, quebrado. Ele não consegue enxergar a natureza do pecado, a justiça de Deus. Por isso que o homem quer ouvir sobre Deus, mas de um modo que não o confronte, que não o humilhe, que não o faça depender inteiramente da graça de Deus. Por isso o homem aceita com facilidade os atributos, entre aspas, agradáveis de Deus. Todos os atributos de Deus são agradáveis. Mas os incrédulos, quando eles ouvem que Deus é amoroso, que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo, que Deus é bom, que Deus é provedor, que Deus sustenta, eles amam. Mas rejeitam os atributos de Deus que revelam sua própria culpa e incapacidade. Deus é soberano, os homens não aceitam. Deus é justo,
os homens não aceitam. Deus é santo e Deus é justo juiz. Isso ofende os homens. O homem natural não suporta as doutrinas da graça, porque elas colocam o homem em seu devido lugar. Totalmente dependente de Deus e sem glória alguma para si mesmo, sem nenhum mérito. Irmãos, a salvação é obra da Trindade e não do esforço humano. A Bíblia nos mostra que a Trindade atua em perfeita harmonia na salvação. Quando nós dizemos que Cristo morreu por todos os homens, essa doutrina coloca o Pai contra o Filho contra o Espírito e o Espírito insubmisso à vontade de Deus. Porque Deus limitou em seu plano quantas pessoas seriam salvas. Nós não sabemos quantas são, mas Deus sabe. Então, o Pai escolheu desde a eternidade aqueles a quem salvaria. Efésios 1, verso 4. O Filho veio ao mundo e morreu por esses mesmos eleitos. João 10, 15. O Espírito Santo aplica a eficácia da redenção, convencendo, selando e santificando. João 16, 8 e Efésios 1, 13 e 14. Não há falha nesse plano divino. Vamos na onda dos arminianos dizer que Deus morreu por todo mundo. Vamos fazer um teste aqui. Deus morreu por todo mundo. Então é necessário que o Filho venha e substitua todo mundo. Mas a Bíblia deixa claro que muitos serão condenados. Então o Espírito Santo não fez o seu papel? O Espírito Santo não convenceu do pecado, da justiça e do juízo? Isso coloca a Trindade em desacordo. Mas não há falha nesse plano divino. O Pai não rejeita os que o Filho redimiu. Aqueles por quem Jesus morreu não serão rejeitados por Deus. Porque foi Deus quem os escolheu. O Filho não perde os que o Pai lhe deu. Jamais. O Espírito não deixa de convencer aqueles por quem Cristo morreu. Mas o homem orgulhoso questiona o decreto de Deus. Ele quer um Deus que consulte a sua vontade. Não um Deus que reine soberanamente. A resistência humana à doutrina da graça, às doutrinas da graça, revela a dureza do seu coração. Revela. Irmãos, Deus diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O homem responde, não é bem assim. Temos livre-arbítrio. Podemos buscar a Deus. Deus diz, não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. Deus diz, não há justo nenhum sequer, Romanos 3,10. O homem retruca e diz, isso é muito negativo, eu não gosto desse tipo de mensagem. Para que serve falar sobre essas coisas? Jesus diz, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. É melhor perder um membro do teu corpo do que ser lançado no inferno. Mateus 5, 29, 30. O homem responde, inferno? Não existe inferno. Isso é simbólico. Deus não condenaria ninguém ao inferno. O adventista diria, Jesus está por fora. Jesus precisa se converter ao adventismo. Precisa ir para a EBD todos os dias para aprender que inferno não existe. Eles dizem, que
tipo de Deus condenaria pecadores eternamente ao fogo eterno? Eu não consigo conceber no meu coração algo assim. Então, não é pelo que você sente, mas é pelo que Deus disse. Essa reação defensiva mostra o quanto o coração humano é curvado em si mesmo. É insubmisso à palavra de Deus. Romanos 1:25, trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. O homem não gosta das doutrinas da graça, porque elas humilham o homem. Eles dizem, eu não gosto da pregação de vocês, porque vocês falam sobre o inferno. Vocês são muito duros. Vocês são iguais os fariseus. Mas, meus irmãos, os fariseus acreditavam que eram salvos por aquilo que eles faziam, pelo cumprimento da lei, por serem descendentes de Abraão. Todavia, aqueles que compreenderam a graça se humilham diante das doutrinas de Deus, se humilham diante da verdade e entendem que não possui mérito algum e glorificam a Deus pela salvação que há no sangue de Cristo. Ah, mas vocês são duros demais. Há uma pregação que o pastor Josemar Bessa, ele diz assim: tendo em vista que todos os homens estão perdidos em seus pecados e delitos, né? Como é que a gente anuncia para alguém que a casa está pegando fogo? Você chegaria mansinho, com toda delicadeza, querido, não se ofenda, se levante, se acorde, a casa está pegando fogo. Isso é ridículo. Nós dizemos para os homens que eles estão perdidos e que serão condenados ao inferno se não se arrependerem. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós não somos terapeutas, nós não somos psicólogos, nós não estamos preocupados com a autoestima dos homens, porque mais importa em agradar a Deus anunciando a sua verdade. O homem ama ser elogiado. Ah, meus irmãos, quantas pessoas se desviam do Evangelho por conta do elogio dos homens. E, ao mesmo passo, os homens odeiam ser confrontados. Os homens amam ouvir sobre as bênçãos, mas rejeitam as verdades que o humilham. E quando rejeita a verdade, ele cria um evangelho sentimental, moldado aos seus desejos. O falso evangelho nasce dos sentimentos dos homens. Eu não estou muito confortável com essa mensagem. Então eles criam um outro evangelho. Eu sinto que o inferno não existe, problema seu. A Bíblia diz que existe. Eu sinto que sou uma boa pessoa. A Bíblia diz, não há justo nenhum sequer. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas eu sinto que eu vou contribuir com as minhas obras em algumas coisas, para que Deus me salve. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas eu sinto que uma mentirinha não é pecado. Eu sinto que eu posso andar um pouco diferente daquilo que Deus disse. Eu sinto que eu posso reger a minha casa, o meu casamento, os meus filhos, o meu trabalho, dando um jeitinho, que Deus não vai se ofender com isso. Mas o verdadeiro evangelho não é baseado em sentimentos, e sim na palavra de Deus. Deus já declara, não dirás falso testemunho, Êxodo 20:16. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não,
Não, Mateus 5,37. Mesmo assim, muitos que se dizem crentes relativizam o pecado. Muitos apoiam a mentira, reproduzindo o mesmo padrão de Adão e Eva, colocando a culpa nos outros quando são confrontados. Deus disse: que fizeste, Adão? Comeste do fruto que eu ordenei que não comesse? Ah, Senhor, a mulher que tu me desse. Mulher que o Senhor me deu. Que é isso que fizeste, mulher? A serpente me enganou. Essa é a raiz da resistência à verdade de Deus. É não aceitar o confronto, é não assumir a sua culpa, é não querer mudar a sua mente, é não querer uma nova vida. É um coração que não odeia o que Deus odeia e não ama o que Deus ama. Irmãos, mesmo os eleitos, muitas vezes acham a pregação das doutrinas da graça um pouco incômoda. Estamos sendo aperfeiçoados. Então, para muitas pessoas, a graça tem gosto de fel. As doutrinas da graça são amargas. E a graça de Deus só é doce para quem entendeu o seu pecado. Para quem entendeu que é pecador. Para quem sabe de onde Deus lhe tirou. Para quem compreendeu o sacrifício de Cristo, o tamanho do seu pecado. Irmãos, a graça de Deus só é preciosa quando entendemos o buraco onde Deus nos tirou. Quem pensa que era apenas um pouco perdido, jamais se alegrará com a expiação limitada. Porque para essas pessoas, Cristo não fez tudo, apenas uma parte. Essas pessoas nunca podem glorificar a Deus, nunca podem considerar Cristo de fato um Salvador. Porque o que salvou ela foi o que Cristo fez, mais o que ela faz. Eu concluo dizendo que sobre a glória de Cristo na expiação. Quando contemplamos a doutrina da expiação limitada, irmãos, nós não estamos diante de uma doutrina fria, mas diante do coração do Evangelho. A glória de Deus. Essa verdade não deve nos encher de orgulho teológico, mas de humildade e adoração. Cristo não morreu em vão. Ele não veio ao mundo apenas para possibilitar a salvação, mas para garantir a salvação do seu povo. Cristo não é um salvador em potencial. Ele é o salvador real, poderoso e eficaz. A cruz não foi uma tentativa, foi uma obra consumada. Quando Jesus declarou, está consumado, João 19:30, ele não quis dizer que tentou salvar o mundo todo, mas que salvou perfeitamente aqueles que o Pai lhe deu. E tudo isso foi para a glória de Cristo. João 17:1-2. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A expiação é a vitória, é o triunfo da justiça e do amor.
Na cruz, o amor e a justiça de Deus se encontraram. A justiça exigia punição. O amor providenciou o substituto. Cristo, o Cordeiro de Deus, levou sobre si a culpa dos eleitos e sofreu o castigo que nós merecíamos. Assim Deus permaneceu justo, porque puniu o pecado em seu próprio Filho. E ao mesmo tempo, o justificador daqueles que creem em Jesus. Cada gota do sangue derramado foi suficiente para redimir completamente os eleitos de Deus. Nenhuma gota foi desperdiçada. Cristo não morreu por alguém para que essa pessoa sofresse eternamente no inferno. Ele morreu apenas pelos eleitos. A expiação é limitada em sua extensão, mas ilimitada em seu poder. Irmãos, a multidão diante do trono. Quando olhamos para Apocalipse 7:9, vemos o fruto glorioso dessa expiação. Uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Aqui nós vemos que o plano soberano de Deus não resultará em poucos salvos. Resultará em uma multidão incontável. Não todos, mas muitos. Todos aqueles por quem Cristo morreu. Cada um deles será trazido pelo Espírito Santo. Regenerado e preservado até o fim. Cristo não perde nenhum dos seus. Nem o mais fraco, nem o mais novo, nem o mais cansado. Das mãos do Pai ninguém pode arrebatar os eleitos. Mas aqueles que rejeitam a graça, revela a dureza do próprio coração, rejeitam porque amam mais as trevas do que a luz. E se a graça de Deus lhes ofende, é porque ainda não entenderam o peso do pecado. Quem foi verdadeiramente quebrantado diante da santidade de Deus, nunca questiona a sua soberania, apenas se rende e o adora. Reconhece a glória de Cristo. Por isso, meus irmãos, humilhemo-nos diante da cruz. Reconheçamos que a nossa salvação não dependeu de nós, mas de um Deus que decidiu amar, quando não havia nada amável em nós. Ele escolheu as coisas loucas dessa vida. Ele escolheu as que não são, as que nada são. Ele escolheu as coisas vis e perversas. A expiação limitada não é uma doutrina para o debate, mas é uma doutrina para o louvor. Ela mostra que Cristo não falha, que o amor de Deus é eficaz, que a salvação é segura, porque está nas mãos daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. E naquele dia, quando nós estivermos diante do trono, veremos com os nossos próprios olhos o fruto da obra de Cristo. Uma multidão de redimidos proclamando com uma só voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Que a nossa resposta às doutrinas da graça, a doutrina da expiação limitada, seja adoração e gratidão, que nós tenhamos um cântico em nossa boca. Porque se Cristo morreu por nós, então nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pai, obrigado pela tua graça. Transforme a nossa mente, ó Pai, pelas tuas verdades. Não nos deixe à mercê
de pensamentos contrários à tua santidade. Não permita que o nosso coração se ensoberbeça e que voltemos contra os teus decretos. Mas que nós venhamos, meu Deus, pelo teu Espírito, nos render diante da tua graça salvadora. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar, irmãos. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovões, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Glória a Deus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus. Seja exaltado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nos leve para casa agora, meu Deus, e com o nosso coração cheio de alegria pela tua graça, pela forma como o Senhor soberanamente rege esse mundo, pela forma como o Senhor nos alcançou com a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.